Bem-vindos à nossa segunda aula sobre teoria cinética dos gases, onde discutiremos a origem molecular da pressão de um gás. Meu nome é Guilherme Max Dias Ferreira, sou professor da disciplina de Físico-Química 2, GPI 117, da Universidade Federal de Lavras. Para determinar a origem microscópica da pressão, precisamos reconhecer o que significa essa propriedade do ponto de vista macroscópico. Quando medimos a pressão no interior de um gás, utilizando, por exemplo, um manômetro, o que estamos fazendo é determinando a força que é aplicada por unidade de área sobre a parede do recipiente que contém o gás. Assim, se conseguirmos determinar essa força atuando sobre a parede rachurada na figura a seguir, seremos capazes de determinar essa pressão. Ora, temos feito até agora um grande esforço para determinar qual é a força média de colisão que um conjunto N de partículas de um gás exerce ao colidirem com as paredes do recipiente que o contém. A partir das hipóteses propostas por Maxwell para a estrutura molecular de um gás, determinamos que essa força média depende do número N de partículas do qual o gás é formado, a massa de cada partícula desse gás, considerando ser este uma substância pura, a média dos quadrados das velocidades das partículas ao longo do eixo x, bem como o comprimento da caixa contendo o gás ao longo desse mesmo eixo. Se substituirmos o valor dessa força média na definição macroscópica de pressão, então temos uma equação para a pressão do gás em termos dessas mesmas propriedades microscópicas que determinam a força média de colisão com a parede. Se nós lembrarmos que o produto da área da parede da direita que temos focado como sendo o alvo da colisão das partículas, multiplicado pela distância A ao longo do eixo x, que determina o comprimento da caixa, determina o volume do gás, então temos uma relação que garante a dependência da pressão com o próprio volume do gás e as demais propriedades microscópicas estruturais desse mesmo estado da matéria. Quando olhamos para essa equação, soa interessante o fato de que a pressão está sendo colocada como função da média dos quadrados das velocidades ao longo apenas do eixo x, o que parece um resultado estranho do ponto de vista do comportamento da matéria, pois não faria sentido que essa propriedade dependesse apenas de uma das direções na qual o sistema é analisado. Vejam, entretanto, que existe uma relação entre o módulo da velocidade de um gás com as componentes dessa velocidade ao longo dos três eixos coordenados. E o mesmo se aplica para a média dos quadrados dessas velocidades, de tal forma que, por considerações de simetria, nós temos que o quadrado das velocidades estipuladas em seus valores médios devem permanecer os mesmos, independente do eixo que está sendo avaliado. Por que disso? Porque não existe preferência em relação a um movimento que é dito aleatório. Ou seja, a possibilidade de distribuir a energia ao longo do eixo x, ou ao longo do eixo y, ou ao longo do eixo z, ela tem que ser a mesma. Pois, se nós tivéssemos moléculas que se movimentassem de forma preferencial em uma das direções dos eixos coordenados, as propriedades do gás também deveriam depender da direção na qual a propriedade é medida, o que não é verdade, né? Dizemos que o gás ele apresenta um comportamento que é isotrópico, ou seja, as propriedades que ele apresenta independem da direção na qual essas propriedades são medidas.
Então, a partir disso, nós podemos estabelecer uma relação entre o quadrado dos módulos das velocidades das partículas com o quadrado do módulo da velocidade ao longo do eixo x. Fazendo a substituição na equação da pressão, nós podemos então escrever que a pressão depende da massa da partícula, do volume do gás, do número total de partículas que o constitui e da média dos quadrados dos módulos das velocidades das partículas. Veja então agora o módulo da velocidade refere-se à velocidade que cada partícula apresenta como sendo resultante dos componentes ao longo dos 3 eixos coordenados. Essa é uma das equações mais fundamentais da teoria cinética dos gases e apresenta grande importância também do ponto de vista da história da ciência, pois foi a primeira equação que conseguiu estabelecer a relação entre uma propriedade macroscópica de um gás, na verdade, duas propriedades macroscópicas, a pressão e o volume, com parâmetros microscópicos desse sistema. A ideia, então, a partir de todo o esforço que temos feito, é que a pressão resulta da transferência de momento linear quando microscópicas partículas constituintes do gás colidem com a parede do sistema. Só que é interessante que o processo que resulta na geração da pressão depende da média com a qual esse momento linear é transferido, e não devido a eventos individuais que ocorrem em um determinado instante de tempo. Vejam que, se essa equação estiver correta, e a pergunta agora é: o que garante que ela está correta? Nós temos determinado a origem microscópica da pressão de um gás. Então, se há dúvida hoje se tudo isso que a gente discutiu é de fato verdadeiro, imagina a época em que essa teoria estava sendo proposta. Para entendermos um pouco do contexto histórico-científico no qual essa teoria estava sendo proposta, precisamos voltar aos anos entre 1848 e 1898, em que as importantes contribuições de Joule, Clausius, Maxwell e Boltzmann permitiram o desenvolvimento da teoria cinética dos gases. Entretanto, a proposta que esses cientistas haviam chegado a partir de desenvolvimentos individuais que culminaram na teoria proposta, acabou por gerar um embate com aqueles que eram conhecidos como os energetistas da época, como era o caso de Durkheim e Oswald, que negavam completamente a existência sobre átomos e moléculas e diziam que os resultados da teoria cinética dos gases, na verdade, não correspondiam à realidade. Eles apenas imitavam um comportamento que era macroscopicamente observado. Então, mesmo que algumas evidências com relação à capacidade que a teoria tinha de explicar o comportamento empírico, ainda assim a teoria foi tida como uma ideia completamente insana de alguns cientistas. Só para a gente ter noção, então, de algumas dessas evidências, vejamos uma importante que trata sobre uma lei experimental que essa equação da teoria cinética dos gases era capaz de explicar. Se nos lembrarmos que a energia cinética de translação de uma partícula pode ser determinada pela metade do produto da massa da partícula pela velocidade dessa partícula ao quadrado, podemos então, para um conjunto n de partículas formando o gás,
obter o valor médio da energia cinética translacional do sistema, somando para todas as n partículas a energia individual cinética de translação e dividindo pelo número total n de partículas. Essa equação pode ser rearranjada, como mostrado a seguir, porque a massa MI de todas as partículas de um gás puro ela é constante. Então, nós podemos expressar que a média da energia cinética de translação das partículas de um gás é metade do produto da massa da partícula vezes a média do quadrado das velocidades das partículas. Se nós substituirmos o valor da média dos quadrados das velocidades das partículas na equação para a pressão, nós podemos rearranjar a equação para a pressão e encontrar que o produto entre a pressão e o volume, P vezes V, é igual a 2/3 do número total de partículas do gás vezes a energia cinética de translação média. Se, por definição de média, lembrarmos que o produto de N vezes a média da energia cinética translacional é a própria energia translacional cinética total do sistema, então o produto de P vezes V é igual a 2/3 da energia cinética translacional do gás. Vejam que se o gás está sob condições de um sistema de paredes rígidas, encontrando-se em equilíbrio térmico com a vizinhança em uma condição de temperatura constante, ou seja, o sistema não troca nem energia na forma de calor e nem na forma de trabalho com as vizinhanças, então a sua energia cinética translacional total ela tem que ser constante pelo princípio da conservação da energia. E, como consequência, o próprio produto P vezes V é constante. Ou seja, a teoria cinética dos gases ela consegue explicar a lei experimental de Boyle. Foi baseado nessa capacidade de previsão e explicação das propriedades macroscópicas do gás que Boltzmann disse que ele estava consciente de ser apenas um indivíduo lutando fracamente contra o fluxo do tempo, mas que ainda assim permanecia em seu poder contribuir de tal forma que quando a teoria dos gases fosse novamente revivida, então não haveria muito ainda que ser descoberto. De fato, a teoria cinética dos gases ela foi um pouco mais adiante utilizada por Einstein, aplicada ao movimento browniano, e comprovações experimentais viriam mais tarde para, de fato, dar a comprovação da natureza molecular da matéria. Acreditando que agora você está mais próximo de reconhecer o sucesso da teoria cinética dos gases, nós podemos avaliar de forma mais preciosa o significado por trás da expressão que define a pressão do ponto de vista microscópico. Para isso, vamos considerar um sistema fechado de tal forma que no interior dele existe apenas uma única partícula do gás. E vamos imaginar também que temos um manômetro que é sensível o suficiente para detectar qualquer força transferida à parede devido a uma colisão dessa única partícula. Vejam que, se plotarmos uma curva da pressão exercida pela partícula sobre a parede em função do tempo, nós teremos, após cada momento de colisão, o aparecimento de uma pressão que varia ao longo do tempo devido à diferença no valor da força instantânea que é transferida durante o choque. O tempo de 2A sobre a velocidade da partícula ao longo do eixo x para essa partícula
define o tempo do seu ciclo de colisão. E como vimos, após cada ciclo de colisão fechado, a partícula colidirá com a parede e, novamente, a pressão será medida pelo manômetro. E isso vai acontecendo indefinidamente para essa partícula se ela mantiver o seu valor de velocidade. É interessante observar que uma única partícula não seria capaz de determinar uma pressão mensurável macroscopicamente, como obtemos na realidade. Pois, se apenas essa partícula estivesse presente, nós teríamos uma determinada condição em que, por muito tempo ou por períodos de tempos muito longos, nós não seríamos capazes de medir qualquer pressão sendo exercida sobre a parede desse recipiente. Vamos ver agora o que acontece quando uma segunda partícula é adicionada dentro do sistema. Então, a primeira partícula, que lá já se encontrava, continua executando os seus ciclos de colisão e definindo pressões que são captadas pelo manômetro em intervalos de tempo constante com duração de 2A sobre V de x 1, onde 1, nesse caso, denota a partícula que foi primeiramente colocada. A segunda partícula, então, dotada de uma velocidade ao longo do eixo x igual a V de x2, também começará o seu processo de colisão com um determinado ciclo de colisão que, nesse caso, para uma partícula colocada com menor velocidade, durará mais tempo. E, consequentemente, já que a velocidade dessa partícula é menor, ela também se colidirá com a parede, transferindo menor quantidade de momento, consequentemente menor força e menor pressão. Os ciclos de colisão se repetem de tal forma que a pressão medida para a parede da direita devido à colisão da partícula 2 acontece nesses momentos de intervalos de tempo igual a 2A sobre V de x2. O que é interessante, então, a gente observar nesse resultado? Vejam que nós temos pressões medidas sobre a parede pelo manômetro devido à colisão da partícula 1 e devido à colisão da partícula 2, com intensidades que são diferentes umas das outras. Ainda assim, vão permanecer, ao longo do tempo, vários instantes no qual nenhuma força e, consequentemente, nenhuma pressão é medida pelo manômetro como atuando na parede do sistema. Ou seja, esse número pequeno de partículas também não é suficiente para explicar e determinar o comportamento macroscópico do que é que nós medimos para a pressão de um gás em um recipiente. Agora, extrapole esse resultado que estamos discutindo para um número muito grande de partículas, como propõe Maxwell. Nessa condição, esse grande número de partículas em movimento aleatório vai transferir momento linear para a parede sempre de tal forma que, ao mesmo tempo e o tempo todo, existe um grande número de partículas colidindo com a parede. É inevitável pensar que, para números da ordem de 10 elevado a 23 partículas dentro do gás, não haja, em um dado instante de tempo, um grande número dessas moléculas ou desses átomos que estão em processo de colisão com alguma das paredes. Então, a parede, nesse caso, medida a pressão pelo manômetro, ela experimenta um valor de pressão que é a soma das pressões exercidas por um conjunto de partículas se chocando com a parede nesses dados instantes de tempo.
Como há, como comentado, um grande número de partículas que se chocam com velocidades diferentes, mas também com ciclos de colisão diferentes, a pergunta que a gente tem que se fazer é como que é possível medir uma pressão constante para um sistema gasoso? O fato é que o que acontece é que num sistema em equilíbrio mecânico e a pressão constante, na média temporal, a força resultante que atua sobre a parede é muito maior do que as eventuais flutuações que podem ocorrer devido à diferença, por exemplo, em número e energia das colisões que acontecem em cada instante de tempo no qual a pressão é medida. Então, se de fato a pressão é constante, isso não é verdade. O que nós medimos é uma constante, às vezes por própria limitação na capacidade de medida dos nossos instrumentos. Mas o que nós podemos garantir é que o valor observável, que é mensurado macroscopicamente, é um valor médio devido a um conjunto grande de partículas que se chocam com a parede e que, ao gerarem flutuações, tem flutuações que são muito menores do que o valor que é mensurado. Então, o que é surpreendente nesse caso? É o fato de que nós temos um movimento completamente aleatório de moléculas com uma distribuição de velocidades extremamente complexa, mas que definem uma propriedade que é a pressão, que apresenta macroscopicamente, na condição de equilíbrio termodinâmico, um valor muito bem definido. Bem, temos então garantido uma explicação microscópica para o que é a pressão de um gás. Compreender o conceito em nível microscópico da pressão abre também a possibilidade de reinterpretar o significado de várias outras propriedades termodinâmicas. Faremos isso dentro da teoria cinética dos gases, explorando também o conceito microscópico da temperatura. O fato é que o que a teoria cinética dos gases revela é que o que macroscopicamente nós observamos é o resultado de uma dinâmica caótica dentro dos sistemas e que não se transparece na forma como os sistemas se estabelecem em suas condições de equilíbrio termodinâmico.